Boa tarde, galera do processo penal. Vamos continuar com a aula. Nós estávamos falando sobre a questão do flagrante, né? Flagrante facultativo e obrigatório. Mas antes disso, só dar uma observação, que agora eu estou gravando com o foninho e o microfone aqui é o do foninho. Então, avalia para nós aí o som, né? Se tá bom, como é que tá, e me dá um retorno, até para eu poder melhorar a qualidade do som para vocês também, tá? Então, nós falamos do 301, né, o artigo 301 do Código de Processo Penal, né, tá aqui agora, eu coloquei o vade-mecum aqui agora na minha frente, dizendo que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, né? Então aí nós destacamos o flagrante facultativo, né, qualquer do povo. E aí até brinquei, né, que eu posso efetuar prisão em flagrante desde que realmente não haja grandes riscos, né, para esse indivíduo que vai efetuar a prisão, né? E o flagrante obrigatório é relativo à segunda parte desse artigo 301 aqui, quando ele fala que as autoridades policiais e seus agentes deverão. Então, para qualquer do povo ele usa poderá, né, havendo então a faculdade de efetuar a prisão, enquanto que os agentes, né, autoridades policiais e seus agentes deverão prender. Aí eu tenho o aspecto obrigatório da prisão, tá certo? Então, logo em seguida vem o artigo 302, que fala da situação de flagrância em si, né? Considera-se em flagrante delito quem? Então nós temos a perspectiva de 4 possibilidades que nós temos aí dentro. Deixa eu arrumar esse fiozinho aqui. 4 possibilidades do flagrante, né? Então, nas dois primeiros incisos do artigo 302 do Código de Processo Penal, nós teríamos aí o chamado flagrante próprio ou perfeito, né? Que ocorre quando o agente ele fala assim, ó, está cometendo a infração penal, né? Então, quando ele está executando os atos, né, da infração penal, nós teríamos a ocorrência do chamado flagrante próprio. Ocorre quando o agente está em pleno desenvolvimento dos atos executórios do crime, da infração, né? Seja ela uma contravenção ou o crime propriamente dito, tá certo? E outra coisa, né? No inciso 2 ele fala o seguinte, olha, acaba de cometê-lo. Então, ou está cometendo a infração ou acaba de cometê-lo. Então, o agente acabou de concluir os atos executórios, né? Não estou falando efetivamente na consumação desse ou daquele delito, mas que os atos executórios já foram realizados, tá? Então, os incisos 1 e 2, nós já colocamos isso no seu caderno, inclusive, retratam aí o chamado flagrante próprio ou perfeito, tá certo? No inciso 3º, vamos acompanhar pelo vade-mecum. É bom até você deixar seu vade-mecum aberto, e aí nós vamos fazendo observações, inclusive, quando das alterações promovidas pela Lei 13.964 de 24 de dezembro de 2019 agora, né? Então aí nós teríamos o flagrante chamado de impróprio ou imperfeito, né? Ocorre quando o agente ele conclui a infração penal, não é? Então lá no inciso 3º ele fala é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração, tá certo? Então ocorre quando o agente conclui a infração penal sem ser preso no local do delito, tá? Porque, obviamente, se ele está sendo perseguido é porque ele conseguiu evadir-se do local, fazendo com que ocorra, portanto, a perseguição que ele destaca lá na primeira parte do inciso, tá certo? Então, e é interessante, ó, ele é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir, tá certo, ser ele o autor da infração, tá? Então, é importante destacar que a doutrina ela faz referência a isso, né? Que a perseguição ela deve ser imediata e ininterrupta. Isso é o que representa esse logo após aí. Olha a diferença que nós temos lá no flagrante presumido, né?
Quando se fala do flagrante presumido, nós já estamos no inciso 4º, né? Fala assim, olha, ele é encontrado logo depois. Então olha a expressão muito diferente do inciso 3º, né? Que lá no 3º ele fala de logo após, aqui logo depois. Eu não tenho um tempo pré-determinado, né? Nós temos uma sequência de fatos, tá? Com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então nós estamos na modalidade do flagrante ainda chamado de presumido, né? Em que você tem essa situação de tempo, né? Ele é encontrado no inciso 3º, ele é perseguido, aqui ele é encontrado portando instrumentos, armas, objetos que façam presumir que ser ele o autor da infração, tá certo? Então essa seria a perspectiva que nós encontramos aí, né, do artigo 302. Então considera assim flagrante delito quem está cometendo a infração ou quem acaba de cometê-la, chamado de flagrante próprio ou perfeito, e os outros dois, né, o flagrante impróprio e imperfeito, considerando que o inciso 4º seria o presumido, tá? Cuidado para não confundir aí com o presumir também presente lá no inciso 3º, tá certo? Então esse é um aspecto fundamental para fazer a diferenciação. Nós discutimos também a questão do flagrante preparado, né, que ocorre quando o agente provocador induz ou instiga o agente a cometer uma infração penal para poder prendê-lo. Quer dizer, seria uma armadilha. Essa arapuca, essa armadilha não é considerada um crime, né? Inclusive já é matéria sumulada, tá? E nessas condições nós estaríamos diante do chamado crime impossível. Lembra do artigo 17 lá do Código Penal, né? Então, porque é inviável a sua consumação, tá? Então está sumulado, a súmula do STF 145, salvo o melhor juízo, nós chegamos a anotar isso em sala de aula, tá? Então dá uma olhadinha no seu caderno que deve estar lá, tá? Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação do delito, tá certo? Então a súmula 145, aí nós colocamos também, dá uma conferida, ver se eu anotei lá um HC, né, 86066, né, teve o ministro Sepúlveda Pertence como relator, e é de outubro de 2005, né, dá uma conferida nisso para nós também, tá? Outra coisa importante, né? Olha, flagrante esperado, esse já é viável, porque logo em seguida eu já coloquei o flagrante esperado, né? A doutrina fala também de flagrante forjado, que é também o flagrante artificial, né? Que é uma arapuca, uma armadilha também, mas nós já saltamos lá para o flagrante esperado, tá? E nele nós temos uma viabilidade maior, né? Eu coloquei assim para você, olha, que é viável no caso do esperado, para autorizar a prisão em flagrante, né? Então é possível esse tipo de situação, tá? Por quê? Porque nós teremos a consecução do crime, tá? Não há um agente provocador nesse caso, tá? A polícia sabe, né, pelo serviço de inteligência, por denúncias, a polícia sabe que haverá um grupo, uma pessoa, né, uma organização criminosa, né, planejou determinado crime, e o flagrante está exatamente na situação de espera, tá certo? Então esse é um elemento importante, né? Uma vez no local, os policiais eles vão efetuar a prisão logo que se consuma o crime, né? Logo que há já a consumação do delito, haverá a efetivação da prisão, né? Seja a tentativa, seja o delito consumado propriamente dito, tá? Então efetiva-se a prisão nesse momento, tá? E outra coisa importante é que nós colocamos também para você o flagrante retardado ou diferido, tá? Então aí nesse caso, além de saber que haverá a consecução de um crime, as forças policiais podem aguardar, por isso ele é chamado de retardado, né? A possibilidade de retardar a prisão, no caso a prisão em flagrante, né? Com o objetivo de desbancar uma organização criminosa, né? De colher mais dados sobre aí a organização em si, ou sobre outros crimes que porventura seriam cometidos, tá?
E isso tá também disciplinado lá na lei. Eu acho que nós colocamos essa lei aí para você também, né? A lei 12.850, que é a lei de organizações criminosas, né? Combate ao crime organizado, tá? Lá no artigo 3º da lei, né? Esse artigo 3º está dentro da investigação e meios de obtenção de prova da lei 12.850, tá certo? Nós temos a seguinte redação lá desse, deixa eu pegar aqui, nós temos aqui esse artigo, ó. Em qualquer fase da persecução penal serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova, tá? Então, lá no primeiro inciso ele vai falar da colaboração premiada, a famosa delação premiada, que você já ouviu tanto, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, e o inciso 3º, a ação controlada, tá? Então é possível que nós tenhamos aí, né, essa linha, tá, da chamada ação controlada. Deixa eu dar uma organizada nesse fiozinho nosso aqui, né? Tá aí, tá? Então nós temos essas porções e você vai me falar, né, como é que tá o som aí dessa gravação, porque eu coloquei agora o foninho e estou gravando pelo microfone aqui, tá? Espero que dê uma melhorada, tá? É importante observar isso, ok? A lei de drogas também, além da ação controlada, que está lá no artigo designada, no artigo 3º da lei 12.850, né? Nós temos também a disciplina também no artigo 8º da mesma lei, tá certo? Falando da organização da ação controlada, tá? O artigo 8º fala o seguinte, olha, consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. Então, lógico, né, nós estamos aí num processo de garantir, né, a efetividade da ação policial, tá certo? A lei 11.343, que é a lei de drogas, traz para nós também essa possibilidade, né? Olha, o artigo 53 da lei de drogas, lei 11.343 de 2006, né? No artigo 53 diz o seguinte, tá meio torto isso, ó. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos na lei, na própria lei de drogas, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial, né, e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios, né? Então, a infiltração no primeiro inciso, né, por agentes de polícia em tarefas de investigação constituída, né, pelos órgãos especializados pertinentes, tá? E no inciso 2 ele fala assim, olha, a não atuação policial sobre portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição sem prejuízo da ação penal cabível, tá? Então é importante você perceber que isso é uma estratégia importante, né? Então retardar a prisão em flagrante significa que nós temos a intenção de dar mais efetividade na ação, tá certo? Então essa é uma linha importante. Outro aspecto são os crimes permanentes, né? Aqueles que se consumam com uma única ação, né? Mas o resultado tem potencialidade de se arrastar por um período maior, tá certo? Então, por exemplo, a questão do crime de sequestro, né? Então, nesse caso aí você tem, né, o flagrante ocorrendo durante todo esse período em que nós temos, né, a consumação do crime, tá certo? Nós já estamos concluindo aqui essa segunda parte, mesmo porque nós já estamos inteirando aí já quase 15 minutos, tá? Eu fiquei de gravar vídeos pequenos aí de até 10, eu sei que às vezes pode ser ruim, né, para você toda hora desligando, mas para mim aqui fica bem mais fácil por causa do tamanho do vídeo. Eu tenho que fazer o upload aí para o YouTube, então isso acaba demandando um pouquinho de tempo, são várias disciplinas, tá? Então você vai tendo paciência, eu quero colocar no mínimo um vídeo por dia aí para você, tá certo? Então, vamos lá, vamos encerrar essa segunda etapa e eu já vou postar essa aula para você, beleza?